Meu nome é Gislaine Ruzeni. Estamos iniciando uma nova série, O Poder que em Nós Habita. Vamos lá? Tem um princípio que já me acompanha por muitos anos e se você já me conhece, você com certeza já ouviu falar que o nosso maior inimigo se chama ignorância. Eu sou escravo daquilo que eu não sei. Por isso que a verdade conhecida é libertadora. Isso é tão profundo que há muito tempo eu tenho buscado na minha vida conhecer a verdade. Se tem algo que eu busco mesmo é a verdade. E quando nós estamos falando desse tema, que poder é esse? Nós vamos entrar no autoconhecimento. Que poder é esse que habita em nós? Aliás, nós veremos nessa série alguns poderes. E para isso nós precisamos desenvolver as nossas inteligências, seja a inteligência intelectual, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, porque quanto mais nós desenvolvemos essas inteligências, mais nós vamos entender que poder é este. Mas o primeiro poder que nós vamos trabalhar hoje é o poder da palavra. Com certeza você já ouviu falar muito e até fala sobre o poder da palavra. Agora, como eu já falei e você conhece, se não conhece, te convido a conhecer meu vídeo que diz que saber não é fazer. Muitas vezes estamos sabendo até, conhecendo que as palavras têm poder, só que como está a nossa prática? Nesse vídeo eu quero trabalhar com você em 3 aspectos. Primeiro, qual é o conceito dessa palavra? Que palavras são essas? O que é isso? Segundo, eu vou apresentar para você hoje 3 pilares deste poder. E quando eu falo de poder, eu estou falando desse potencial que está em nós que talvez nós nem conheçamos que dimensão é essa. E depois eu vou te apresentar 3 palavras que, de verdade, se você entender e praticar, olha, eu te garanto que haverá muita transformação na sua vida e você vai poder ajudar muitas pessoas. Vamos lá? Na primeira parte, entendendo o conceito, eu preciso entender o seguinte: palavras são sementes. Por trás de palavras existem mensagens. Atrás de palavras existem códigos, atrás de palavras existe uma energia que é liberada. E estas palavras liberadas, elas causam coisas boas ou ruins. Existe um provérbio já liberado há uns 3.000 anos atrás, e esse provérbio diz o seguinte, que a vida e a morte está no poder da língua. Quem ama, come do seu fruto. Olha que profundo, vida e morte na mesma língua. Ou seja, a sua palavra pode ser uma palavra de força, de vida, e ela pode ser uma palavra de força, mas que mata. É interessante a gente pensar, você vê o poder da palavra, quando ela é liberada, e o detalhe, quando ela é liberada, ela é como se fosse essa semente, como eu disse que as palavras são sementes, na hora que ela é liberada é uma semente plantada. E uma semente plantada, ela tem uma grande possibilidade de ter colheita. Quer ver uma coisa? Pensa aí nas redes sociais, aí no WhatsApp. Manda uma mensagem errada. Manda um segredo, vai contar o segredo para uma pessoa e manda para um grupo, manda para outra pessoa. Olha a seriedade, olha muitas vezes a confusão, você já passou por isso? A confusão, se já passou, depois conta pra gente aí, coloca nos comentários. A confusão que muitas, ou então você já tantos casos, né, de mandar uma palavra e depois que foi liberada, sabe-se para onde? Palavras são sementes. Uma vez semeadas, plantadas, elas serão colhidas. E queremos saber que tipo de colheita. Você conhece o Masaru Emoto? Esse senhorzinho que até faleceu em 2014, ele era um fotógrafo e ele fez um experimento com a água. E aí ele trouxe, isso foi bem propagado, a experiência das palavras sobre a água e depois ele fez uma experiência também sobre o arroz, liberando palavras e palavras boas e palavras ruins. E depois
depois ele foi tirando as fotos para ver os formatos. E aí, na conclusão desse experimento dele lá, ele dizia o seguinte: pensa em nós, como nós somos. Nosso corpo tem aí uns 60 e pouco, 70% de água, o efeito que essas palavras causam em nós. Então, nós precisamos entender o seguinte: muita coisa que nós somos marcados por palavras. Você pode agora estar pensando: que palavras te marcaram? Que palavras te marcaram positivamente? Que palavras te marcaram negativamente? Muito daquilo que nós pensamos e trazemos como crenças são palavras que foram liberadas na nossa história. E o detalhe: quando essas palavras são liberadas, aquelas palavras mais fortes, negativamente falando, elas são liberadas no momento de ímpeto emocional, não é assim? Naquele momento da raiva, no momento do medo, quantas palavras nocivas são liberadas? E muitas vezes, por não ter travado naquela hora, não ter calado, causaram tantos problemas. Você sabe que nesses 3 pilares eu preciso entender o seguinte: o que eu falo, para quem eu falo e como eu falo. Então, a primeira coisa, eu continuo falando, é o que eu comecei aqui. O que você tem falado? As suas palavras, pensa agora que são sementes. Elas liberam vida ou morte? Você libera coisas boas? Pensa aí, pessoas de autoridade, pais, mães, professores, o que liberam? O que a gente tem liberado sobre os nossos filhos? Ai, você é uma gracinha. Ou então eu vou dizer: não suporto essa criança. Que criança horrível. Que pessoa ridícula. E aí a pessoa vai crescendo, recebendo aquelas sementes e elas vão se transformar justamente nesse tipo de pessoa. Quantas pessoas marcaram? Pessoas que nos incentivaram, liberando palavras tão positivas e nos fizeram desenvolver, correr atrás e mudar a nossa história. E quantas palavras que nos marcaram tão negativamente? Pensa aí, quantas pessoas, quantas crianças estão sendo marcadas? A nossa história. Então, para quem eu falo? O que eu falo? Eu estou falando coisas boas ou coisas ruins? E não só falo com palavras, mas meu corpo também fala. Agora, para quem eu falo? Segundo ponto, para quem eu falo? Você está falando para você o quê? O que você fala do seu corpo? O que você fala do seu dinheiro? Ah, esse dinheiro vai dar o mês inteiro. Ou você está dizendo: não adianta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E depois você quer ter? Você fala o que sobre a sua saúde? Tenho certeza que vai dar errado esse projeto. Ah, eu vou tal local, ainda mais debaixo do medo. Ah, eu vou lá naquele local, tenho certeza que vai dar errado. Já começa o dia dizendo: ai, meu dia tá horrível. E aí vai colher o quê? Palavras são sementes. Então, o que eu libero sobre mim? O que eu libero sobre as pessoas? O que você libera sobre o seu casamento? O que você libera sobre o seu trabalho? O que você libera sobre os seus filhos? O que você libera sobre o seu amanhã? Segundo, então, o que eu falo? E o terceiro, como eu falo? E aí entra um ponto muito interessante. Você sabe que a palavra dura, ela suscita ira? E a palavra branda desvia o furor? É muito interessante esse princípio. Esse é um outro princípio espiritual. A maneira de falar. Quantas vezes você fala a coisa certa? Você sabe que pessoas já foram demitidas de trabalho? Talvez você conheça pessoas que foram demitidas pela maneira que falou. A maneira de falar, o como eu falo. 38% da nossa comunicação é a maneira que eu falo. Então eu posso falar de uma maneira branda, ou eu posso falar de uma maneira brava, posso chegar impondo, impositiva. Então, a maneira que eu falo, esse é o terceiro pilar. E aí, para finalizar esse vídeo, as 3 palavras que eu te dou para fazer a transformação. Tá disposto? Vamos lá? Se tá, você vai concordar comigo, vai escrever e escreva. Aí, porque eu sempre digo que escrever, inclusive, a escrita é uma outra maneira de eu registrar as palavras. Primeira palavra transformadora, que eu preciso fazer a troca. Tenho que. Essa palavra, essa tenho que, quando eu falo eu tenho que fazer isso gera o quê? Gera peso. Então eu preciso trocar por eu quero, eu escolho. Olha como faz diferença. Segunda palavra, é difícil. Quando eu liberei
no último vídeo falando sobre amar o processo, várias pessoas me falaram, Gislaine, é muito difícil. E eu quero te convidar a trocar. É difícil por é trabalhoso. Olha como faz diferença. É trabalhoso, vai dar um trabalho, mas dá para fazer. É muito diferente, é difícil. E o terceiro, vou tentar. Quem tenta não faz. Então eu troco vou tentar por eu estou iniciando, eu vou fazer, eu vou começar, eu me disponho a treinar. Então 3 palavras, essas são as palavras-chave transformadoras. Eu escolho, é trabalhoso para difícil, trocando, e eu vou iniciar, trocando por vou tentar. Ok? Vamos trabalhar nisso essa semana? E eu te chamo o seguinte, se você gostou, você aperta aí o like e eu te convido também a se inscrever no canal, porque aí você sempre vai estar recebendo todas as semanas. Agora, faça um comentário dessa série. Que palavras você vai assumir e vai liberar? Escreva isso, porque isso faz o seu cérebro registrar com outra força. Uma boa semana.